Mas bom, Corinthians iniciou aí a preparação para enfrentar o Goiás pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo importante para alguns e não tão importante para outros, né, Dani? E daí, enfim, não tem certo ou errado nisso aqui, mas tem dois pontos de vista para esse jogo, né, Dani? Porque, vamos lá, o Corinthians tá a 2, 3 pontos da zona de rebaixamento, agora me fugiu aqui, não sei se você sabe de cabeça isso, Dani, mas enfim, o Campeonato Brasileiro é importantíssimo para o Corinthians, a gente não pode esquecer do Campeonato Brasileiro. Enfim, e o Corinthians tem um jogo com o Goiás no sábado, às 21 horas da noite, que é aquele jogo que a gente chama de 6 pontos, né, Dani? Jogo importantíssimo, já que o Goiás também tá lá na zona de rebaixamento, então o máximo que a gente conseguir se afastar desses times aí é melhor. Porém, tem outro fator, né? O Corinthians tem um outro jogo muito importante pela Sul-Americana na terça-feira, e daí a gente fica naquela. O Luxemburgo já deu ali a opinião dele, já falou mais ou menos como que vai ser, mas grandes chances do Corinthians entrar com um time bem mesclado contra o Goiás, cara, tá? E já deixando a minha opinião aqui, e para passar para o Dani, acho que a sua internet voltou, Dani, tá boa agora. Mas só falando aqui, cara, eu seguiria o plano do Vanderlei Luxemburgo, tá? Minha opinião. Eu sei que é um jogo direto contra o Goiás, mas eu acho que é um time mesclado. A gente consegue sim fazer um jogo bom contra o Goiás, dá pra gente ganhar. A Arena Corinthians, ela ainda é muito forte, cara. Sempre foi, sempre será e é muito forte. A gente viu aí o Corinthians em alguns momentos difíceis, e se não fosse a Arena Corinthians, cara, pode ter certeza que estaria muito pior. Então, mesmo com o time mesclado aí, eu creio que o Corinthians consegue fazer um jogo bom sim, e vamos tentar ir com força máxima para a Copa Sul-Americana. Por quê? Porque a Copa Sul-Americana é jogo de mata-mata, cara. Se a gente perder, enfim, pro Estudiantes lá, por 2 gols de diferença ou um, por 2 a gente perde e tá eliminado, por um vai para os pênaltis. Cara, é um jogo mais importante. Perdeu ali, tá fora. Deu uma zica aqui, o Corinthians perdeu pro Goiás. A gente ainda tem 18 rodadas pra gente recuperar e se afastar dali. Beleza que é um jogo importante, é jogo de 6 pontos, mas eu acho que mesmo entrando com o time mesclado, minha opinião, tá? Eu acho que a gente consegue ganhar do Goiás e fazer um jogo bom lá em La Plata, só que tem que fazer tudo diferente do que a gente fez contra o São Paulo, né, Dani? Tomara que tenha servido de exemplo pra galera isso daí, cara. E lembrando que o Corinthians usou essa mesma estratégia agora recente, na última partida também contra o Cruzeiro, priorizando também a Sul-Americana, a partida que foi na terça-feira, e contra o Cruzeiro o Corinthians já havia poupado aí 6 titulares para essa partida, no caso foi o Gil, Murilo, Fábio Santos, Maicon, Renato Augusto e Yuri Alberto. Então o professor Luxemburgo já disse agora que ele vai ter que quebrar a cabeça para ver quais os jogadores estarão na melhor condição física aí para essa partida. Concordo contigo com relação ao jogo dentro de casa, não é um adversário como o Cruzeiro, por exemplo, que tem mais peso aí, com todo respeito ao Goiás, né? Mais camisa, mas eu só acho que a gente não pode bobear não nessa partida, principalmente porque a gente já perdeu, tomou um vareio do Goiás no primeiro turno, a partida foi 3-1 para o Goiás, e lembrando também que eu entendo também da questão dos 18 jogos ainda que restam, mas a gente vai ter uma sequência braba agora no Campeonato Brasileiro. São 5 jogos dificílimos. O primeiro é contra o Goiás, o segundo contra o Palmeiras, o terceiro contra o Fortaleza, o quarto contra o Botafogo e o quinto contra o São Paulo, cara. Então, assim, é só pedreira. São 3 em casa e 2 fora. Os 2 fora serão contra o Botafogo, contra o Fortaleza e o São Paulo. Então, assim, eu espero que esse time misto aí, tudo indica que vai ser então um time misto, entre com tudo e para ganhar. Precisa ganhar, porque se não ganhar vai fazer falta esses 3 pontos, viu? Entendo dos 18, mas vai fazer muita falta. Não pode perder 6 pontos para quem está brigando por rebaixamento, cara. Que memória, hein? Pelo amor de Deus, você pediu desculpa ali ainda. Não precisa nem pedir desculpa, você tá maluco. Ó, o Manuel Souza aqui, um salve aí pro Manuel, boa noite. Dale, Manuel! Temos um jogo importantíssimo contra o Grêmio, jogo atrasado. É isso aí, Manuel. Boa, esse daqui é um jogo difícil também, cara. O Grêmio é um time chato, esse time ali do... Pode falar, mano. Não, e lembrando, bem lembrado aí, que a gente tem sim um jogo a menos ainda, que também é muito difícil contra o Grêmio, e com esse jogo a menos, não contando esse jogo, a gente está somente 3 pontos do Santos, que é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento. 3 pontos.
Se me perde aí para o Goiás, a gente tem um jogo a menos, mas a gente vai estar lá na zona da degola também, viu? Mas em casa, jogo em casa, tenho certeza que a torcida vai lotar como sempre. E é isso, a estratégia na Sul-Americana, no começo da Sul-Americana, deu certo, de colocar um time misto, mesclado, com mais molecada. E eu acho que uma coisa eu tenho que concordar com o Luxemburgo também. Ele tem feito muitas mudanças, tem colocado muitas peças para jogo, que eu reclamo muito de não ter um time fixo, de não ter um time titular na cabeça, mas ele tem batido na tecla aí que ele vem preparando todos para o jogo, para quando tiver, para quando precisar, todos estarem disponíveis e com condições de jogo. E, cara, por esse ponto aí até que ele tá certo, porque as peças que têm entrado aí no segundo tempo estão entrando bem, dando conta do recado. No caso aí do Mosquito, que fazia tempo que não jogava, até no meio-campo também as trocas que ele faz às vezes, e principalmente do Romero também, que está entrando. E eu acho que o Romero aí tem condições de ser titular para essa partida contra o Goiás, e não o Wesley, que muita gente vai xingar, e tenho certeza também. Exato. Ó, um abraço aqui pro Sósia do Gil. Então, o Sósia do Gil, a gente fala mal do Gil normal, tá? Não de você aí, viu, cara? Seja bem-vindo aí à live. Ele tá sempre aqui, já veio outras vezes aqui. Que legal, cara. Boa. E ó, o Wagner Ramos aqui também, ó. Não, Wagner Gomes, desculpa. Fortaleza 3-0, hein? Aqui não, é aí onde você tá, né, Dani? Em BH. Então, assim, provavelmente, caso o Corinthians passe, se Deus quiser, vai passar contra o Estudiantes. Acho que a gente vai ter que ir lá para Fortaleza assistir esse jogo, viu, Dani? Não vai ter jeito. Semifinal aí contra o Fortaleza. E o São Paulo aqui, 2-0. São Paulo perdendo para a LDU, tá? Tá nos acréscimos. Tá do primeiro tempo, né? Primeiro tempo. É isso aí, cara. Bom, e deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, se a galera falou, mas é isso aí, Dani. Falou tudo, cara. Vamos. Não tem jeito, vamos confiar aqui no Luxemburgo, que é o que a gente tem para esse ano. Eu sei aí que é difícil a gente apoiar Luxemburgo em algumas decisões que ele toma, como é difícil apoiar Yuri Alberto também, que tá indo mal. Mas, cara, inclusive são dois casos que não tem muito o que fazer, cara. Yuri Alberto a gente não tem substituto para ele, então tem que torcer para ele melhorar e tem que ser ele lá. E o Luxemburgo também, quem que a gente vai colocar no lugar do Luxemburgo, cara? Não tem técnico para vir agora, sabe? É complicado. Eu prefiro deixar o Luxemburgo, Dani. Por enquanto, queria até saber sua opinião. Eu prefiro deixar o Luxemburgo até o final do ano. Mesmo que o Corinthians não tá indo bem. Obrigado, Wagner Gomes aí, ó. Fortaleza tá ganhando de 3-0. Me levem para Fortaleza com vocês. Fechou, Wagner. A gente pode. A gente vai para lá. A gente pode tentar negociar aí, Wagner, aquela camiseta do Cássio que você ganhou, pode tentar fazer um bem bolado aí. Boa, cara. Mas enfim, não tem quem colocar Dani no lugar do Lucha, cara. Eu acho que o Corinthians tem que ficar com ele até o final dessa temporada aqui. Por bem ou por mal, cara, o Luxemburgo melhorou o time desde que ele chegou. É fato. Eu sei que a gente tem memória curta e a gente acaba esquecendo como que o Luxemburgo pegou esse time com baixa moral, até o Cássio mesmo, que era um dos líderes do time, totalmente perdido. A gente via ali entrevistas do Cássio e ele, enfim, mal, para baixo. Ele teria que ser um cara que, enfim, precisaria estar para jogo, né, ajudando o time, ele não tava. E o Luxemburgo mudou isso aí, mudou a moral de todo mundo, cara. E teve melhoras. Poderia ter mais? Tem, a gente é exigente, a gente torce pro Corinthians, um time gigantesco, a gente quer ver o Corinthians jogando bem, fazendo triangulação. Mas o Corinthians tem uma cara dele ali com o Luxemburgo, mesmo jogando mal, às vezes a gente troca de técnico aí, coloca um cara com o ônibus andando, trocando a roda, cara, às vezes até pior. Então, eu tentaria planejar um outro técnico aí pro ano que vem, Dani. Não sei o que você acha. Não, para esse ano acho que não tem muito o que fazer mais. Eu continuo ainda com a mesma opinião aí sobre o Luxemburgo. Desde o início eu não tinha gostado da contratação dele, não pela questão da idade, pelo amor de Deus, mas enfim, cara, acho que ele estava um pouco fora do mercado também, estava fazendo outras coisas e veio com a ideia de que ele que revolucionou o futebol e com aquelas mesmas pataquadas de sempre, que ele está atualizado, que ele não é desatualizado, mas apesar das evoluções aí do time, eu não gostaria de ver o Luxemburgo no próximo ano, mas também não sei quem pegar agora nesse momento também, né? E para o final do ano agora vai ser realmente muito difícil, né? E só um ponto também que a gente estava falando agora sobre a partida contra o Goiás, né? De quem entra, quem não entra.
vai com time misto, não vai com time misto, ele vai acabar pelo jeito aí, não sei, considerando também a questão dos pendurados do Corinthians, né? O Corinthians está com 12 jogadores pendurados e quer queira ou não, se esses jogadores tomarem cartão na partida contra o Goiás, logicamente não vai prejudicar na partida contra o Estudiantes, outro campeonato, mas a gente tem uma próxima partida contra o Palmeiras também dentro de casa, e aí se esses jogadores tomarem cartão, não jogariam contra o Palmeiras, então tem mais esse ponto aí para se pensar, além do revezamento aí dos atletas, né? Boa, Dani. Cara, me fugiu aqui um comentário. Aqui achei, Manuel. Ontem foi legal trocando uma ideia com o Dani. De 15 pontos disputados, o Dani falou que ganhávamos 13. Falei para ele que com esse entusiasmo seríamos campeões brasileiros.